Legal. Aí no capítulo 2 ele fala bastante da lei de Conway e de comunicação entre times, né? Então, voltando aqui um pouquinho no que é a lei de Conway, né? Tem um maluco aí, um cara que escreveu um artigo, como os comitês inventam, How the Committees Invent, né? E tem na conclusão desse artigo, e é de 1968, bicho. 1968. Um artigo sobre como organizações que produzem software se comportam. E aí ele escreveu esse negócio aqui na conclusão, que é um negócio bizarro, que é verdade até hoje e continua sendo, e é como se fosse, sei lá, uma lei imutável, assim. F igual a MA, né? Que como está escrito lá, é mais ou menos assim, né? Organizações que desenvolvem sistemas de software tendem a produzir sistemas que são cópias das estruturas de comunicação dessas organizações, né? Ou seja, né? Ilustrando aqui, deixa eu dar um zoom aqui, um zoom 100%, né? É como se você tem aqui a estrutura de como a turma se organiza, né? Company Structure, tem um time de UI, um time de back-end, um time de database, um time de processo de negócio, e essa galera vai produzir um software, né? Que tem aqui um back-end, a telinha, o banco de dados, e que a estrutura de como o software é organizado ela imita, né, a estrutura de como as pessoas estão organizadas para se comunicar, né? Então é como se tivesse esse negócio aqui fosse uma coisa aqui, uma entidade, né? A câmera está invertida aqui. A entidade aqui e tem a estrutura que ela cria, que é outra entidade aqui, né? E existe uma força que esse cara aqui exerce nesse daqui, de modo que se você mudar essa estrutura da esquerda, a da direita, dando tempo ao tempo, eventualmente ela vai acompanhar, né? Como se tivesse assim, um espírito fazendo manipulando o outro de alguma forma, que eventualmente esse cara aqui vai se adaptar a essa estrutura, né? E isso realmente ocorre, né? Isso acontece até hoje. E, assim, dado que isso é verdade, né? Dado que isso é verdade, isso tem consequências, né? E as consequências são essas aqui. A estrutura dos times é o primeiro rascunho da arquitetura. Olha que loucura, né? Você vai fazer software, né? E você divide, você já começa com uma quantidade de times, né? Maior do que um, né? Então a sua arquitetura ela vai naturalmente, né? Ela tem uma tendência natural muito forte de já nascer com a estrutura parecida com a estrutura dos times. Então, se a estrutura dos times é o primeiro rascunho da arquitetura, desenhar os times é trabalho para um arquiteto. É trabalho para um cara que entende de arquitetura, né? Não simplesmente para um gerente que entende de gente, de processos, de gestão, né? E dado que isso é verdade, um bom arquiteto precisa saber que o trabalho dele começa por organizar as pessoas. Portanto, o bom arquiteto ele precisa ser um pouco gerente também, né? Então, essa é uma consequência interessante. Tem uma outra consequência que é o seguinte, essa aqui é cruel. A estrutura dos times restringe o espaço de soluções possíveis, né? Ou seja, dado que você tem uma determinada estrutura de times, né? Não é qualquer arquitetura que você consegue implementar com essa estrutura. Se você tiver uma arquitetura, né, onde as peças se comunicam de um jeito diferente da maneira como você está organizada, você vai ser incapaz de, com essa estrutura, chegar nessa arquitetura, né? Lógico. Então, dado qualquer estrutura de time, sempre existem classes diferentes de arquitetura que a empresa vai ser incapaz de implementar, porque os caminhos necessários para fazer isso acontecer, os caminhos de comunicação, eles não existem, né? Ou seja, quem organiza time para fazer software precisa ter essa pergunta na cabeça também, né? Será que existe uma arquitetura melhor para resolver esse problema, que é impossível para a gente implementar hoje, por causa da estrutura de organização que a gente tem? Né? Então, essa é uma outra consequência importante da lei de Conway. Cara, esse livro é um insight fodido depois do outro, cara.
Doideira. E aí uma outra consequência é essa, né? Que você pode fazer, você pode pensar na manobra reversa de Conway. O que é a manobra reversa de Conway? Dado que eu quero chegar nessa arquitetura, eu vou organizar os meus times dessa forma. Porque isso vai me ajudar a chegar lá mais rápido, que naturalmente a arquitetura vai seguir a estrutura das pessoas. Né? Muito doido isso, muito doido. E aí ele fala de comunicação. Né? E que a gente tem essa, pelo menos eu confesso que eu tinha essa ideia ingênua de que, cara, quanto mais comunicação, melhor, né? Porque as pessoas interagindo, elas vão descobrir as soluções para os problemas, né? Só que isso é verdade até a página 2. Isso só se aplica em sistemas de trabalho pequenos. Por quê? Né? Imagina que eu tenho aqui esses polígonos aqui, as pessoas estão nos vértices aqui, né? À medida que vai aumentando a quantidade de gente, a quantidade de caminhos possíveis de comunicação vai aumentando ao quadrado. Isso significa que o custo da comunicação aumenta ao quadrado com a quantidade de gente. Né? Então, chega um ponto que começa a não valer a pena se comunicar tanto assim. Né? Então, quando passa do ponto, né? Ou seja, quando tem gente demais, você chega num ponto que nem toda comunicação e colaboração é boa. E aí o que você tem que fazer? Você precisa desenhar os times e as interfaces entre eles. Né? Dado esses times e as responsabilidades que eles têm, eu espero que o time A fale mais com o time B, mas que ele não fale tanto com o time C. Né? E aí, dado que você desenhou isso daí, você tem os casos de comunicação legítimos que você espera. E aí, quando acontecer de você observar que está tendo comunicação que não é esperada, né? Você tem que olhar, prestar atenção lá e falar, mas por que essa comunicação está acontecendo? Alguma coisa aqui que eu desenhei aqui não está funcionando do jeito que eu imaginava. Você tem que entender e tratar a causa, porque isso é um problema. Olha que loucura. Né? Então, assim, se todo mundo fala com todo mundo, a lei de Conway vai garantir que o sistema produzido é um monolito. Faz sentido isso, não? Né? O sistema copia a estrutura de comunicação das pessoas. Todo mundo fala com todo mundo. Resultado, monolito, autoacoplamento. Né? Que, de novo, para um sistema pequeno, joia, tá tudo bem. Né? Para um sistema grande, isso é um problema. Então, assim, quando vocês têm um sistema de trabalho maior, né? Para você ter um fluxo rápido de entrega de valor, você precisa restringir a comunicação entre os times. Né? E é isso, esse capítulo é sobre isso aí. Né? Nos próximos a gente vai começar a ver um pouco sobre como fazer essas coisas.